Olá pessoal, hoje a nossa aula de hoje vai ser sobre modelos de redes, redes de computadores, modelos OSI, TCP, IP. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto? Tem conhecimento? Bom, a gente vai então começar a nossa aula de hoje. Rede de computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação, guiados por um conjunto de regras para compartilhar entre si informações, serviços e recursos físicos e lógicos. Esses podem ser do tipo dados, impressoras, mensagem e entre outros. As conexões também podem ser estabelecidas usando a mídia de cabo e também a mídia sem fio. Os modelos de referência para a chamada OSI padroniza a forma como diferentes componentes de software e hardware envolvidos em uma comunicação de redes dividem o trabalho e interagem um com o outro. A gente quer mostrar que ele é formado por 7 camadas. Aqui nesse próximo slide, a gente tem essas 7 camadas detalhadas aqui, bem específica para vocês verem. E a gente vai falar sobre cada uma delas agora, Então, as camadas do modelo OSI, A camada 7 é a aplicação, a 6 é a apresentação, a 5 é a sessão, a 4 é o transporte e a 3 rede. Tema 2, ligação de dados, e a primeira é a física. A camada 7 é a aplicação. Ela interage diretamente com aplicações de software, fornecendo funções de comunicação conforme necessário. Essa camada também pode definir protocolos para aplicações finais. E a gente tem aqui alguns exemplos deles. Sistema de nome de domínio, protocolo de transferência de arquivos, transferência de hipertexto, internet de acesso a mensagem, post office. Essas são a camada 7 nossa, que é de aplicação. A camada 6 ela é a apresentação. Verifica os dados garantindo-se compatível com os recursos de comunicação. Qualquer formatação de dados necessários ou conversão de código também é tratada nessa camada, que é a nossa camada, 6ª camada. Já a camada 5, que é a camada de sessão, ela controla as conexões entre os dispositivos. Estabelece, gerencia e mantém e finaliza as conexões entre a aplicação local e a remota. Também lida com funções de autenticação e autorização. Essa camada é muito implementada em ambientes de aplicativos que utilizam camadas para gerenciamento remoto. Essa é a nossa camada 5. Já a camada 4, ela é o transporte. Ela fornece as funções de meio de transferência, como o nosso nome já diz, sequências de dados de uma fonte para um hospedeiro de destino através de uma ou mais redes. Essa camada, a integridade de dados, pode ser garantida através de correção de erros e funções similares. É a nossa camada 4 de transporte. Já a camada 3 é a camada de rede. Trata o encaminhamento de pacotes através de funções de endereçamento lógico. A camada 2 é a camada de conexão de dados. Fornece uma ligação entre dois nós diretamente conectados. Define protocolos para estabelecer e interromper uma ligação entre dois dispositivos ligados fisicamente, ao tais como ponto a ponto. A camada 1, camada física, define as especificações elétricas e físicas das ligações de dados, responsável pela transmissão e recepção de dados brutos, não estruturados em um meio físico,
camada do modelo TCP/IP, ela é formalmente conhecida por TCP/IP por conta dos conjuntos de protocolos Internet. É usualmente conhecido por TCP/IP por conta dos protocolos fundamentais serem TCP e IP, embora não sendo apenas eles os utilizados nesse modelo. Já a camada de transporte, ela fica responsável pelo fornecimento de camadas de aplicações como serviço de sessão, de comunicação e datagrama. Os protocolos de núcleos dessas camadas são TCP e UDP. TCP é responsável pelo sequenciamento e reconhecimento de pacotes enviados, além da recuperação de pacotes perdidos na transmissão. Já os UDP é utilizado quando a quantidade de dados a serem transferidas é pequena, quando os dados possam ser enviados em um único pacote. Já a camada de internet, ela é responsável pelo endereçamento de internet do hospedeiro, empacotamento e funções de encaminhamento. Os principais protocolos dessa camada são IP, ICMP e GMP. A camada de acesso à rede é responsável por inserir os pacotes TCP/IP no caminho de redes e receber pacotes TCP/IP fora deles. É independente de qualquer tecnologia de rede específica. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre a diferença, entre os modelos TCP/IP e o OSI. O OSI possui 7 camadas e o TCP/IP possui apenas 4. O TCP/IP ele mesclou a camada 1 e 2 do OIS para a camada de aplicação. Há uma camada chamada de Internet em TCP/IP, enquanto a mesma é chamada de rede em OSI. Aqui a gente tem uma planilha, bem detalhada, mostrando isso que eu acabei de falar. A gente vê a diferença bem clara entre as duas. Pessoal, seria isso, nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Valeu.